Bom dia, Gilvan. Bom dia, anjos. Bom dia, vocês. Neide, Almeida, Melri, cantora. Que bom que vocês estão conosco. Vocês não desistem, isso é muito bom. Mestre Edilson, bem-vindo. Que maravilha que vocês estão aqui. Tânia, bem-vinda, Tânia querida. Então, gente, Vânia, Lúcia, bem-vinda. Vamos continuar, não é? Esse dia espetacular em que estamos começando o mês de setembro, primeiro dia de setembro, estamos iniciando a campanha Setembro Amarelo, Diga Não ao Suicídio, em defesa da vida, viver é a solução, então vamos viver. E vamos viver da melhor forma. Não importa as circunstâncias, os momentos que estejamos vivendo, vamos extrair o que dessa pandemia pudermos extrair de bom. E esse instante nosso, essa nossa trajetória, nessa nossa trajetória evolutiva, essa encarnação é a melhor de todas, porque é nessa encarnação que o nosso espírito, que nós, espíritos imortais, vamos alçar voos para o planeta de regeneração. Estamos vivendo na Terra a grande transição. Esse momento em que o planeta transita de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então vamos valorizar a vida, vamos dizer não ao suicídio, e falaremos sobre isso essa semana, porque já existe uma programação para a nossa casa, o Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, em defesa da vida. Viver é a solução, não ao suicídio. E a nossa roupa amarela é em homenagem. E a cor amarela, não sei se vocês sabem, mas foi por conta de um garoto de 16 anos, um jovem alegre, que tinha paixão por carros, e ele comprou um carro de uma Mustang, se eu não estiver equivocada, e ele mesmo reformou, porque ele era muito inteligente, ele mexia com carros, e então ele pintou o carro de amarelo ouro. E um certo dia, seus pais, ao retornarem, acho que no final da tarde, encontraram dentro do carro, ele havia suicidado, e deixou uma carta dizendo aos pais que não se sentissem culpados. E então, Setembro Amarelo foi criado a partir daquele dia, quando os pais distribuíram no seu funeral fitinhas amarelas, motivando as pessoas a viverem. E a cor amarela era por causa do carro de Mike. E nós contamos agora essa história, que hoje é o dia especial em que nós temos a assistência espiritual de Eurípides Bassanufo. Nós temos todos os dias, mas hoje é um dia em que nós dedicamos a Eurípides Bassanufo, Melri, cantora, Vânia Leite, Neide, Luciana Barbosa, Sueli, minha querida prima, Sueli Santos, José Costa, Cio Gomes, Jéssica com G, Quequinha, Sandra, querida, Evandro Rocha, Viviane, Jaqueline, Jane Santana. Gente, é tanta alegria estar com vocês nesse momento em que nós estamos vivendo esse instante de assistência espiritual, o Evangelho de Eurípides Barçanufo. Hoje nós temos chazinho de capim santo, esse chá terapêutico que nós necessitamos muito e que nós utilizamos depois do Evangelho. Ele já recebeu os fluidos necessários, nós vamos tomar o chazinho, que faz parte da terapia, faz parte da assistência espiritual. E continuando, Nívia Merielle, bem-vinda. SD de Jesus, bem-vindo. Eu acho que é um garoto. Lourdes Lima, paz e fraternidade, bem-vinda. Então, falamos então sobre aquele que deixou o seu legado, a quem chamamos costumeiramente, quando necessitamos, quando os nossos animaizinhos necessitam, quando eles estão doentes, quando eles estão prestes a partir. Nós pedimos a Francisco que ajude-nos para que seja feita segundo a vontade de Deus, para que o nosso animalzinho parta sem dor, sem sofrimento, ou que o nosso querido Francisco opere ali naquele animalzinho a sua energia salutar, o seu fluido seja depositado para que ele se recupere. Então, falando então dele, que é o nosso patrono também, Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, ele que
estava preso no porão de sua casa, amarrado, estava ali amordaçado. Seu pai havia viajado, deixado ele preso, e ele obediente, e ele que sempre foi uma pessoa muito, muito obediente, ele trazia em si essa característica da obediência, da resignação. Então ele não desobedeceu o pai, e ele pedia muito a Deus, ele queria ouvir a voz, queria dizer em qual momento ele deveria se livrar daquelas amarras, mas a sua mãe não suportou. Já havia muitos dias que Francisco estava ali. Francisco tinha uma saúde muito frágil. Bem-vinda, dona Marlene. Tinha uma saúde muito frágil. E então, dona Maria Picalini, não suportando, resolveu dar um basta. Resolveu dar um basta e foi até o porão com Fole e com Jarla, as suas duas fiéis colaboradoras, desceram até o porão, encontrando Francisco muito, muito debilitado, caído ao chão, amarrado. E com a ajuda das duas, dona Maria Picalini solta Francisco, desamarra Francisco e diz: Francisco, chega de sofrimento e de obediência às investidas das trevas. Pede a Jesus, a quem tanto amas, a energia suficiente para que você possa cumprir o seu papel em favor da verdade e da paz. Porque muitas vezes obediência e subserviência, nós acabamos que achamos que seja a mesma coisa, e não é. E não é. Obediência é uma coisa, subserviência é outra. Quando Francisco resignadamente aceitou aquela situação por obediência, e ele dizia à sua mãe, quando ela disse: não é direito de ninguém tolher ou reprimir ou simplesmente tirar do outro o direito que o outro tem. Não é. Ninguém tem esse direito. E então ela diz para ele: meu filho, já chega. Se você estava esperando a voz de Deus falar para você, eu sou a pessoa que estou trazendo para você a voz de Deus. E se for preciso deixar esta casa, se for preciso morar em qualquer lugar, eu irei. Porque se estou desejando que mudes, Francisco, é porque eu me comprometo em mudar também. É porque eu me comprometo a ser diferente do que eu sempre fui. E é uma coisa muito importante isso. Quando nós desejamos a mudança do outro, quando nós investimos na mudança do outro, acima de tudo nos comprometamos com a nossa mudança. E aí, Jarla e Fole, chorando as duas, levanta Francisco, segurando aquela candeia. Fole, aquela jovem que foi resgatada por Francisco, uma escrava de uma das fazendas do pai dele, do senhor Pedro Bernardoni, que o amava profundamente com um amor fraterno que o Cristo nos ensina a amar. Ela chorava. Jarla também chorava, sua mãe chorava. E Francisco disse: mamãe, eu não estou entregue à ignorância do meu pai, não é por medo, porque medo é uma palavra que não existe. Eu aprendi com a fé que o Cristo deposita em meu coração que eu não devo temer a nada, nem tampouco as investidas de meu pai. No entanto, eu estava aqui a esperar a essa voz que me falasse o que eu deveria fazer e no momento certo o que eu deveria fazer. E aí ele constatou, ele mesmo disse para sua mãe, que naquele momento percebia que ela falava diferente. Não era dela aquela voz, saía dela, saía ali da boca dela, dos órgãos físicos dela, mas espiritualmente ela estava conectada com seu guia espiritual, com o próprio Jesus, dizendo para ele que era chegado o momento de restabelecer a igreja de Jesus, de levar o evangelho. Karina Santos, bem-vinda. Será que é minha sobrinha? Não. Então, Karina, minha sobrinha, Karina com C, essa é Karina com K. Chegou o momento de Francisco ouvir a voz que vinha da sua mãe, através dos órgãos, da fala da sua mãe, mas que aquela fala profunda, aquela voz, aquela entonação e tudo aquilo que lhe era dito não partia do cérebro da sua mãe, não partia do espírito da sua mãe, mas sim de um outro
muito mais adiantado, muito mais evoluído que todos eles, para lhe convidar nesse momento, ou melhor, para lhe convocar a levantar e restabelecer os princípios religiosos do amor, da religiosidade que Jesus havia deixado. Porque o Cristo não deixou igreja alguma. O Cristo não levantou templo algum. O Cristo não designou nenhum segmento religioso como sendo aquele que deveríamos seguir, mas sim a religião que todos, independente de crença, independente de raça, independente de nacionalidade, deveríamos seguir, que é o amor, a prática da caridade, que é o amor e ação. E o amor que é a ação da caridade. Não é além nutrimaterno. Então, que sejamos nós, essas pessoas, sejamos nós os novos apóstolos da crença, que sejamos nós a divulgar o Evangelho, não e tão somente com palavras, com historinhas, como eu conto, mas com ações, dignificando a mensagem do amor, que já é digna por si só, mas que nós tenhamos a dignidade de transmiti-la ao outro pelas nossas ações. Que nós sejamos aqueles que motivam e incentivam a vida, a defesa da vida, o amor à vida, não ao suicídio. Porque se tem uma coisa que o suicida não sabe, ou se sabe, ignora, é que a morte não existe. O físico, a roupagem física, isso aqui que eu toco, tudo isso aqui é feito com componentes daqui da matéria. Nós temos em nossa composição física tantos e tantas químicas, tantos e tantas componentes que formam isso aqui, que vai voltar para o laboratório da natureza, se assim acontecer de uma forma natural. Natural que eu digo é se não for cremado, mesmo assim as cinzas retornarão para a natureza. Mas nós somos imortais enquanto espíritos, enquanto princípio espiritual inteligente, enquanto seres uma vez criados por Deus, e viremos existir para sempre. Então a maior decepção do suicida é despertar e perceber-se vivo com as mesmas dores e agora muito mais acentuadas, porque o suicida, na fala de André Luiz, ele sai do sofrimento para entrar na tortura. Então sejamos nós aqueles que divulgam a paz, o bem, o amor, né, Melry cantora? Com a música nós salvamos vidas. E Melry já foi convidada para cantar com a sua voz melodiosa e angelical. Foi convidada junto com Léo, seu esposo, de outra voz também muito, muito bela, para que vocês tragam alegria de viver, conforto, consolação para as criaturas, não é? Góis Ítala, bem-vinda. Vamos, gente, encerrar a nossa fala. Olha o chazinho que eu não posso dividir com vocês, infelizmente, mas vou tomar, porque ele é terapêutico e eu preciso desse chá. Muito bom para tudo que você imaginar que você estiver necessitando. E lembrando, a música transforma a maior verdade. Uma casa com música, uma música elevada, como o ambiente se modifica, quanto a psicosfera da Terra se modifica. E é isso que nós precisamos, o mundo precisa de amor. E só o amor pode mudar o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Vamos encerrar lembrando que às 16 horas temos Conversa Fraterna, nossa querida Illinois, trazendo aquela fala que acalma os nossos corações. Mestre Edilson também hoje tem estudo, viu, do Evangelho. De novo, eu acho que é um convite a você estudar o Evangelho. Só quero dizer que é na terça, gente, quarta e quinta. Quarta estudo do Evangelho, quinta-feira temos o estudo sistematizado, não é isso? Que eu sempre troco. Então, mas hoje nós temos euzinha, Illinois, às 16 horas, Conversa Fraterna. Às 17, eu não sei se hoje tem convidado, mas às 18 nós temos Leosmar. Às 19 temos eu, uma overdose, né? Porque já agora e de novo nós vamos contar histórias, viu? Hoje nós vamos trazer novamente o nosso querido irmão Horta, Monsenhor Horta,
esse homem, esse padre que viveu Jesus, não somente nas leituras, nas homilias, mas viveu na sua essência, na sua mensagem, através das atitudes. Selma Mendonça, bem-vinda, querida. Vamos encerrar? Vamos agradecer a Deus? Vamos lembrar que todos vocês que aí estão, que solicitaram ajuda, já estão recebendo ajuda. Vamos lembrar que as preces direcionadas para aqueles que partiram, elas são levadas pelos espíritos para aqueles que estão necessitando, que aqueles que estão hospitalizados também estão beneficiados, que os entes queridos que ficaram, os entes queridos dos que partiram, também estão sendo beneficiados. A todos, enfim, Senhor, que aqui estão nessa live, que nos pedem ajuda, que estão conosco, a nossa gratidão. Porque o momento é gratidão. A Pai Itabaiana sempre presente na figura da sua presidente Lenore. Bem-vinda. Então, vamos agradecer a Deus dizendo, Senhor, queremos dizer que temos que reverenciar a vida que para nós foi dada e nos foi permitida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Muito obrigada pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os nossos olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tombam na escuridão, tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa vida, numa outra lida, eles enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, a alegria do vento no ramo do almeiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz sonora e melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra reencarnação, eles ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mão, mãos de adeuses, mãos de sinfonia, mãos de poesia, de psicografia, mãos de cirurgia, mãos que no seu embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados que não podem caminhar. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles voltarão a andar. Muito obrigada, Senhor, enfim, pelo meu lar, porque é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se esse lar é um bangalô, uma casa no caminho, um chalé, um casebre, uma tapera, um grabato de dor, uma mansão, um palacete, seja lá o que for. Importante mesmo que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, de pai, marido, esposa, filho, irmão, agregado, nora, sogra, companheiro, companheira, companhia de um gato e de um cão. Porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem uma pedra para me recostar, nem assim blasfemarei, ao contrário eu te direi. Muito obrigada, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigada, Senhor, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigada, Senhor. Pela paciência de vocês, muito obrigada, senhores. Paz em seus corações.